Está no ar mais um episódio do IPMcast e aqui na nossa edição especial, diretamente do AMWC Brasil 2025, estamos gravando aqui de dentro do nosso lounge IPM Pós, lounge que a gente preparou aqui com muito carinho para todos os nossos alunos, professores, e recebendo aqui o CEO da One Doctor Educação, nada mais nada menos que Marco Túlio. Muito obrigado. Esse que é um grande amigo, irmão de caminhada, sócio e uma autoridade em tudo que é estratégia, construção de posicionamento para a sua marca, para a sua clínica, para a sua carreira como médico. Então eu quero que vocês, alunos, peguem aí papel, caneta, para anotar todos os insights que esse cara vai trazer aqui nesse bate-papo, porque é de muito valor. Marco, obrigado pelo seu tempo precioso. A One Doctor também está expondo aqui no stand, então vocês imaginam a loucura que não é. O Marco é palestrante também do evento. Obrigado por esse tempo e eu já quero começar aqui com a provocação, uma visão sua sobre o cenário atual, Marco. A gente tem visto muito burburinho aqui nos bastidores, nos corredores, sobre os desafios do mercado. E aí você que é o cara da estratégia, eu sei que para todo desafio não é questão de ficar olhando para o problema, mas para as estratégias certas que irão dar ferramentas para você vencer esses desafios, né? Como você tem enxergado o cenário atual e o que está por vir? Legal, obrigado, Paulo, pelo convite. O privilégio é meu de poder participar. Já sou fã da IPM também há muito tempo, uma instituição que tem se consolidado bastante. E vou aproveitar para dar um pouco de spoiler aqui do que eu vou compartilhar em uma das palestras. Eu percebo que um dos grandes desafios que a gente percebe no mercado, Paulão, passa, em primeiro lugar, pelo volume de profissionais que têm entrado no mercado, né? Então eu acredito que é muito bom ver essa crescente, ver profissionais, ainda mais em boas instituições, tendo uma boa formação técnica, mas ao mesmo tempo isso cobra a necessidade das pessoas não se moverem sendo apenas mais um no meio da multidão, né? Então eu gosto da frase do Porter, né, que é considerado o pai da estratégia. Ele vai dizer que estratégia é não simplesmente fazer um movimento para ter diferenciais operacionais, por exemplo, né, mas é criar uma estratégia única e valiosa. Então um grande desafio para o médico está, em primeiro lugar, entender que existe uma diferença entre estratégia e eficiência operacional. E o médico, talvez pela formação, que é bem tecnicista, ele tem um olhar mais voltado para a técnica. Então, quando a gente fala da realidade do mercado médico, cada vez mais esse médico tem que aprender a criar estratégias, não andar simplesmente no efeito manada como mais um no meio da multidão, mas criar alternativas para se diferenciar e conseguir atrair bons pacientes. E importante essa consciência do médico de entender ele como uma unidade de negócio, né? Ele entender que ele é uma empresa, e aqui é o médico que, mesmo você que ainda não tem a clínica, você já se entender como uma empresa. Porque se você não tiver essa consciência, dificilmente você vai conseguir construir uma clínica de sucesso, né? E aí dentro disso, eu queria que você abordasse um pouco a questão dos modelos de negócios, né? Porque a partir do momento que o médico entende que ele é uma unidade de negócio, eu preciso entender também qual modelo de negócio eu quero ser. Que a gente vê que muitas vezes o médico acaba ficando perdido nisso, por não ter consciência de que ele é um negócio, ou às vezes até mesmo quem tem consciência não entende que modelo de negócio ele quer seguir, né, Marco? Perfeito. Hoje, uma coisa que a gente percebe muito dentro da realidade, como você disse, né? Para quem está começando carreira, consultório, clínica, a gente recebeu uma médica, agora ali, na verdade, até da IPM aqui, falando sobre isso, falando: Marcos, você acha que eu estou no momento de participar de algum treinamento no que diz respeito a desenvolvimento de carreira e etc., uma vez que eu estou mais no começo da minha carreira? E o papo foi justamente assim, pelo menos as nossas clientes, né, e amigas, a própria Ana, Thaís, Ana Macedo, a Rita, grandes amigos e pessoas que são muito disruptivas. Um dos segredos delas é justamente porque elas estão sempre um passo à frente do mercado. E quando a gente olha para a realidade do mercado hoje, Paulão, uma coisa que a gente percebe, principalmente para quem está num primeiro momento, é construir negócios genéricos. Eu costumo dizer que são modelos de negócio pato. Que anda, mas não anda direito, que voa, mas não voa direito, que corre, mas não corre direito. Sem identidade, sem conceito claro e sem
qualidade em algo específico, né? Exatamente. Não fica palpável, né? Perfeito. E aí a gente fala de 2 fundamentos subjetivos, que é essa identidade, esse DNA, essa alma do negócio que vai se converter numa comunicação, e questões objetivas também. Então eu não sei muito bem, né, se o meu modelo de negócio, quanto eu devo precificar e cobrar, eu não sei se eu tenho que estar numa estrutura grande ou numa estrutura pequena, eu não sei a equipe que eu tenho que ter, e aí eu começo a ficar perdido. No final eu tenho muito esforço para pouco resultado. Então a gente fala de 4 modelos de negócio, basicamente, que é o modelo ateliê, que ele é menor, ele é feito à mão, ele é ultra personalizado. Eu tenho um modelo de negócio boutique, que ele amplia um pouco mais, e aí o negócio permite trazer outros profissionais, outras alternativas para que o negócio não dependa simplesmente de mim. Eu tenho um modelo retail, que é quando eu monto uma estrutura e tem consistência suficiente para tracionar vendas, né? E aí sim eu trazer outros profissionais e garantir com que aquele negócio cresça, não só a nível de equipe, parceiros, mas estrutura também. E até o modelo franchise, que é o modelo tradicional, né, que grandes empresas utilizam, que quando nós falamos, por exemplo, na realidade médica, que são serviços de alto valor agregado, não são serviços franqueáveis, né? Ele justamente pelo nível de especialização daquele serviço em si, eu não consigo gerar um volume de vendas e uma replicação de qualidade de maneira convencional. Então, quando o médico vai dar o passo, ele precisa muito bem entender, por exemplo, onde ele está e onde ele quer chegar, e esse é um bom caminho. Essa clareza eu acho que é fundamental para poder, de fato, o médico construir um negócio sólido e coerente com aquilo que ele acredita, com o que ele busca viver, e coerente com o que o público que ele tem também está procurando, né? Porque às vezes a gente vê muito essa disfunção entre o que o médico está pensando que ele oferece, ou que ele quer oferecer, e o que às vezes o público já está querendo consumir, né? E às vezes o cara tá insistindo ali, não, porque eu quero ter uma clínica boutique, e a base de pacientes que ele já tem, que são clientes, né? Não é um cliente boutique, e às vezes ele está fazendo um esforço que vai distanciar o negócio dele do público que ele já conseguiu validar, gerar valor e autoridade, né? Então é muito importante ele ter essa consciência. Para o médico que está começando, o nosso aluno ali que está concluindo a especialização, que está indo para o mercado, o que você acha que hoje é o maior desafio que esse médico de início de carreira encontra nessa hora aí de eu monto a minha clínica, não monto a minha clínica, começo a atender com outro médico? Qual que você acha que é a melhor estratégia, o melhor caminho para esse médico aí no início da jornada dele? Paulo, eu sou um entusiasta de estratégia há algum tempo, e uma das questões que eu costumo dizer a respeito de estratégia é que estratégia, mais do que dizer o que fazer, é saber dizer principalmente o que não fazer, né? Então, existem N estratégias que podem ser implementadas e podem gerar resultado. Eu costumo brincar assim, o que é melhor? Eu vou sair daqui de São Paulo e vou para Goiânia, é melhor ir de Kombi ou de Ferrari? Depende do que você quer. Se você quiser levar mais pessoas, Kombi. Se quiser desfrutar melhor de uma viagem, Ferrari. Agora, sem dúvida, talvez um hack, vamos chamar assim, que qualquer médico precisa pegar nesse primeiro momento de carreira, Paulo, seja de uma maneira ou de outra, é que esse profissional se desenvolva e aprenda a trabalhar negociações de alto valor. Sem dúvida nenhuma. Então, se esse médico vai atender na clínica de alguém, se eu vou abrir um consultório, se eu vou... enfim, qual formato eu vou trabalhar, eu preciso aprender a construir valor e fazer vendas ou negociações de alto valor agregado. Por qual motivo? Porque se assim eu consigo trabalhar, né, gerando receita para o meu negócio, isso me permite criar também subsídios para que eu me desenvolva. Então, quando a gente acompanha a carreira de grandes dermatologistas, às vezes as pessoas acham que elas nasceram prontas, e não foram, né? Grande parte desses profissionais, ou uma boa parte, às vezes, começou atendendo convênio. Tá conversando com a Ana Macedo aqui agora, atendeu convênio lá atrás, né? A própria Ana, né? Quando a gente procurou vocês, porque lá atrás, quando a gente foi, vamos, tá na hora, tá o caos, né? A Ana tava vivendo um caos ali. Volume, né? Volume, agenda louca, aquela coisa acontecendo.
E aí, ó, tá na hora de montar uma clínica, não tá? Vamos montar, Exatamente. procuramos vocês. E aí foi exatamente isso. Eu lembro que a gente fez aquela reunião lá em casa já tarde da noite, porque a gente achava que seria uma reunião. Foi um dia inteiro pra gente entender de fato o que a gente queria. Perfeito. Porque não é só sobre montar uma clínica de sucesso, é sobre o que essa clínica de sucesso vai impactar na sua vida pessoal, no seu momento de ter filhos. Então, essa linha estratégica que costura toda a sua vida, sua carreira, sua vida pessoal, você como médico, você como empresário, porque você vai ter um momento que precisa tirar o jaleco ali e ter as suas estratégias empresariais. Eu lembro que quando vocês começaram a mapear isso, mudou muita coisa, inclusive naquilo que a gente achava que eram estratégias que estavam claras na nossa cabeça. Não, a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, tá aqui, o caminho é esse. E de fato, quando você traz essa abordagem assim, olha, peraí, não é só sobre a estratégia para sair do ponto A para o ponto B, mas como você quer percorrer essa jornada, que conforto você quer ter nesse caminho, né? Com qual eficiência você quer fazer isso, com qual energia, quanto de gasolina você quer gastar, porque a Kombi é mais econômica que a Ferrari. Então tudo isso são perguntas que precisam ser respondidas, né? Sem dúvida. E eu diria que dentro desse hack, então, acho que o primeiro passo é aprender a vender, sem dúvida, né? Tirar um pouco aquele paradigma, né, de que o médico não tem que aprender competências não técnicas. Primeiro passo é aprender competências de negociação. E numa segunda etapa, Paulo, observar dois indicadores que são fundamentais, seja para a pessoa que está começando carreira e seja para clínicas mais avançadas, que é o que a gente tem acompanhado por meio de ferramentas, né, que permitem fazer isso, mas vai passar tanto pela questão porque às vezes há uma pergunta que todo mundo faz, é melhor vender mais ou vender melhor? Qual que é o melhor caminho? Eu costumo dizer as duas coisas. É bom vender mais e vender melhor. E, obviamente, quanto mais você vende, mais você tem alternativas e possibilidades para criar estratégias para vender melhor. Perfeito. Certo? Então, quando a gente olha para as Big Techs, que é um pouco do papo que eu vou falar aqui hoje, né? E não só Big Techs, mas streaming, por exemplo, a gente percebe que existe estratégias para que essas empresas estejam no coração e na mente dos seus clientes. Ou se a gente trazer essa aplicação para a área médica, existem caminhos que o médico pode traçar para, por exemplo, gerir carteira de pacientes. Com isso, ele vai ter recorrência e, tendo recorrência, ele começa a criar alternativas para não ter só volume, mas agora também ticket médio. Esse é o segredo de grandes profissionais, recorrência e ticket médio. Então, se eu aprendo a vender ou a negociar e consigo trabalhar estratégias para ter recorrência e um bom ticket médio, com certeza a sua carreira vai ser totalmente fora da curva e essa profissional vai alcançar aquilo que ela tanto espera, que é qualidade de vida, poder ter tempo com a família e assim por diante. E é interessante você tocar nesse ponto da negociação, porque às vezes a gente acha que a negociação é só assim, eu preciso saber negociar porque eu tenho que negociar com o paciente. Mas na hora que você entende todo o business que você tem para gerir, a negociação é que vai te construir boas relações com a indústria, vai te colocar às vezes em palcos de grandes congressos, vai te permitir construir uma carreira, uma autoridade para o mercado e lá na ponta, alcançando o seu paciente, que se você não tiver essa consciência de estratégia e usar essas ferramentas, como a negociação você trouxe aqui, não vão acontecer. Perfeito. Não caem do céu, são oportunidades que você constrói usando habilidade de venda, habilidade de negociação. Então é muito importante o médico quebrar esse paradigma, né? Eu vejo às vezes a gente conversando com alguns médicos que você chama o paciente de cliente, ele, é quase uma ofensa, né? Porque ainda tem esse paradigma de não entender que o que ele faz também é um negócio, né? Perfeito, sem dúvida. E aí outras competências vêm ao longo do caminho, né? Então, sem dúvida nenhuma, Paulo, para mim o primeiro é vendas, negociação. Né? Então eu falo assim, se você não sabe negociar, se você não sabe se comunicar, vender, por exemplo, você não precisa nem de um gestor financeiro, você não precisa nem de analista financeiro, porque não vai ter dinheiro para contar, entende? Então, o primeiro caminho é venda, sem dúvida nenhuma. E aí, na medida que o negócio vai se desenvolvendo e crescendo, outras competências se fazem necessárias. Como, por exemplo, um olhar para a liderança de equipe.
né? Porque aí o médico começa a perceber que não basta ele ser um bom profissional, ele tem que ter uma equipe para garantir com que a experiência seja adequada, ele tem que saber liderar uma secretária para que ela receba muito bem esse paciente via WhatsApp, como se fosse a própria médica atendendo ali, né? E garantindo com que esse cliente ou esse paciente agora esteja na clínica. A estrutura cresce mais, eu vou agora ter uma equipe maior. Eu preciso aprender a liderar líderes, como um gestor, por exemplo, para gerir ali o meu negócio e eu não tenha simplesmente um braço operacional, mas tenha agora também um olhar de planejamento, gestão financeira, processos na clínica. Então, sem dúvida nenhuma, essas competências são fundamentais. O que antigamente, Paulão, com 30 anos atrás, na medicina, não vou nem longe, quando a gente começou, né, com a Ondoctor, 15 anos atrás, né, o médico formava diploma na parede e o consultório enchia. Hoje não. Hoje, além do volume de profissionais, o mercado está extremamente competitivo e a régua subiu. Então, antigamente, Paulão, clínicas com diferenciais eram clínicas com Wi-Fi, café quente, ar-condicionado. Hoje, meu amigo, quem fala que esse é o diferencial... Nem pense em abrir uma clínica se você não conseguir oferecer no mínimo isso, nem deve entrar, a régua subiu. Mas não basta simplesmente investir na parte técnica, estrutura, sem dúvida as competências, né, que o médico não aprendeu lá na educação formal são fundamentais para que ele construa uma carreira de valor, de sucesso. Excelente. Não vou tomar muito tempo do Marco não, porque ele tem uma palestra daqui a pouquinho aqui. Muito obrigado pelos insights. E você que sempre está aí, por onde eu começo? Como que eu faço? Eu tô perdido nessa questão de carreira, gestão. Tá aqui os contatos da OneDoctor, porque existe todo um trabalho, né? Aqui foi 10, 15 minutos de bate-papo aqui, mas é muita coisa, assim como você. E eu gosto de usar esse exemplo, porque assim, a gente precisa entender que cada um é no seu quadrado, né? Às vezes as pessoas acham que a gestão, ela é algo amadora. Ela é algo que pode ser feito por aquele primo que estava ali no sofá à toa. Contrata aquele primo que está lá no sofá à toa e põe ele aí para cuidar do financeiro da clínica. E dentro da sua carreira médica, você não trata assim a sua formação, a sua qualificação e as técnicas e procedimentos que você realiza. Então você colocaria o primo que estava lá encostado no sofá para operar o seu paciente? Para fazer um procedimento no seu paciente? Não. Por quê? Porque você sabe que para ter bons resultados precisa de ter formação, técnica e experiência. Na gestão não é diferente. Então muitas vezes a clínica está morrendo e a carreira está morrendo porque está na mão de alguém competente para gerir. Então precisa de ferramenta, precisa de técnica, precisa de experiência para que você consiga de fato transformar a sua carreira numa carreira de sucesso. Então as pessoas às vezes olham para cases de sucesso como a OneDoctor hoje tem inúmeros cases de sucesso que passaram e estão ainda como clientes da OneDoctor e acham, mas é porque deu sorte, mas é porque ela era boa no Instagram. E não é, gente. Existe um passo a passo a ser seguido, um playbook a ser respeitado. Então você não deixe de contactar aí a OneDoctor, porque tem muito para vocês aprenderem junto com mestres como o Marco. Eu vou trazer aqui agora o nosso próximo convidado, o Thiagão também, que é uma mente brilhante, para poder compartilhar um pouco mais da gestão raiz, né, como a gente gosta de falar, que é o que tem feito a diferença em grandes carreiras aí. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal IPMcast e também ative aí já as notificações para que você não perca nenhum episódio deste podcast. Um abraço e até o próximo episódio.